103. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, porque aqueles que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a sua voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor por todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, Amém. Nós louvamos o teu santo nome, te engrandecemos Glória a pela tua palavra, Senhor, que nos convida a lembrar das suas maravilhas, dos seus benefícios, em que fala para que nossa alma bendiga o teu santo nome, para que a nossa alma se lembre da tua misericórdia, que a tua misericórdia ela nunca é afastada das nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pela sua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar? Esse versículo aqui, esse salmo que nós lemos, hoje eu li e ele falou muito comigo, porque é um salmo que Davi, ele fala para sua própria alma. Essa semana eu conversei com uma pessoa e a pessoa falou assim, nossa, eu tô com tantos problemas e a minha alma ela tá muito angustiada. Então há momentos que a alma fica cansada de muitas provas e de muitas lutas. A alma fica angustiada, fica abatida. Verdade. Você fica esgotado. E não é fisicamente. Às vezes você não tá gastando o seu físico, mas você está abatido. Tá batido porque você não nem descansar à noite. E Davi, ele tem muitos salmos que ele fala para sua própria alma. Que a alma ela tem um remedor. Ela fala assim, começa dizendo, bendize a minha alma ao Senhor. Lembra daquele que ele fez de bom para você? Porque a alma, ela só tem um local de descanso, que é o Senhor Jesus. A alma não se satisfaz, a alma não encontra paz em outro lugar. A aflição de alma, ela só pode ser curada com o amor do Senhor. Então, momentos que as lutas vêm, que as aflições vêm, nada como a voz do Senhor para acalmar o nosso coração. O Salmo 129 fala da voz do Senhor.
como a voz do Senhor é poderosa. E a voz do Senhor, ela entra nos nossos corações e ela fala. E ali, nesse salmo que nós lemos, ele fala muito da alma sendo curada pelo Senhor. E fala também para a alma não se esquecer que a misericórdia do Senhor é infinita. E que a misericórdia do Senhor é tão grande que ele não coloca os nossos pecados na medida que nós merecemos ser julgados. O Senhor é misericordioso. Ele até fala, olha, a distância do Oriente para o Ocidente, que é dois extremos diferentes, né? O Senhor, ele tem compaixão, ele tem misericórdia daquele que está se guardando na vida nele. Por isso que mesmo em meio às provas, em meio às lutas, a gente não pode deixar a nossa alma sem uma resposta. Às vezes você tem que estar orando, eu não sei se alguém já teve essa experiência de orar e falar para sua alma, não fica batida assim não, você tem um Deus. Tem até um hino, né? Você tem alguém por ti, confia nele, ele nunca te falhou. De repente você fala para sua própria alma, porque te abate dentro de você. O Senhor, você está num momento de prova, está num momento de luta, mas Deus vai agir. A palavra fala que Jó estava num momento tão de prova, tão de luta, e chegou um momento que ele começou a descansar a sua alma em Deus, e ele viu que os seus amigos estavam necessitados. Ele estava em necessidade, mas ele viu que os seus amigos estavam necessitados, e ele fez algo que ele começou a orar pelos seus amigos, mesmo ele estando num momento de necessidade. E às vezes vai surgir momentos na nossa vida que você vai estar tão necessitado e parece que você não tem nada para oferecer para ninguém. É verdade. Você fala, puxa, eu tô doente, ou eu tô passando um momento de prova, eu tô com tanta necessidade, e agora aparece uma pessoa que está mais necessitada que eu, e agora? Será que eu tenho algo de Deus para passar para essa pessoa? Se a tua alma, um dia ela conheceu a misericórdia de Deus, Deus está colocando essa situação, e se você tiver o amor pela vida que está colocando no teu caminho, o Senhor vai começar a mudar o nosso cativeiro, a nossa história. Foi assim com o Jó. Eu tenho uma experiência para contar. Esses dias que o Nelson esteve em Londrina, e a gente estava naquele processo lá de ficar implorando para fazer a cirurgia. E para nós foi um momento assim de muita dor mesmo lá no hospital, né? Eu vendo ele sofrer e eu sofrendo junto com ele, né? E teve um momento que eu saí do quarto, até já contei pra Miriana essa experiência, que eu saí do quarto pra falar com as enfermeiras, pra cobrar se o médico já tinha marcado a cirurgia, não sei o quê. E aí, eu tava já com meu coração muito moído com aquelas situações. Porque eu vi o Nelson piorando e não tinha aquele negócio estava muito enrolado, né? E aí passou uma maca de uma pessoa que ia para uma cirurgia. E eu de costas com o balcão e tinha um servo do Senhor. E eu senti que ele era servo do Senhor, que ele estava levando a pessoa para a cirurgia. Era uma moça nova que ia fazer uma cirurgia bariátrica. E ela estava com uma moça do lado, depois que eu fiquei sabendo que era a mãe dela. E aí eu me ofereci para orar por ela, para que Deus abençoasse a cirurgia dela. Mas se eu fosse ver pelo meu estado emocional, pela minha alma que estava tão abatida, talvez eu não tivesse feito isso. Mas o Espírito Santo, ele mostra, ele nos convence que há vidas mais necessitadas ainda. Que às vezes você pensa que você não tem nada e tem pessoas que têm menos ainda. E aí, a experiência que eu tive, pra mim, foi muito maravilhosa, porque eu falei pra aquela moça, posso orar por você? E ela, parecia que ela esperava que alguém orasse por ela. E ela já encheu o olhinho de água, fez que sim, eu coloquei a mão na cabeça dela, a mão no peito, e o Senhor deu no meu coração. É como se o amor de Deus tivesse em mim para passar para ela. Eu não sei te explicar, mas eu senti um amor para aquela pessoa que eu nunca tinha visto. E eu comecei a orar por ela.
E eu orei de uma maneira diferente com uma pessoa que eu nunca conheci. Que eu não conhecia, eu nem sei o nome ainda. E eu orei por ela e eu percebi palavras de amor que o Senhor colocava. E eu orei pela cirurgia e eu orei por tudo. E eu senti que o Espírito Santo estava conduzindo cada palavra. E quando eu abri o olho, tava lá o enfermeiro chorando, a moça chorando, a mãe chorando e todo o corpo de enfermagem que estava atrás de mim, na mesa atrás, do lado, todo mundo chorando. Foi uma visitação do Espírito Santo ali. Mas ela já tá na sua cirurgia? Ela estava indo para a cirurgia. Daí parada. Tava indo. Aí eu pedi para poder orar por ela. Daí eu orei. Mas aí eu falei assim, como é que é, né? Aí ela foi para a cirurgia e depois eu desci lá para a recepção. E lá na recepção eu continuei vendo a situação do Nelson. Lá na recepção eu comecei a chorar lá na recepção. Lá para as moças lá, porque falavam que não podia me ajudar em nada, não podia me ajudar em nada. E eu fechei o olho e eu comecei a orar em silêncio e eu comecei a chorar. E aí desceu aquele enfermeiro. Aí ele pegou, chegou perto de mim, ele enxugou meu rosto assim que eu tava chorando. Ele falou assim, não se abate, minha irmã. O que você fez para aquela moça lá, Deus vai te honrar. Essa parte não Daí eu falei assim, olha, às vezes as pessoas olham a gente como servo, e às vezes você vai orar para alguém, você vai repartir de Deus para alguém, mas a pessoa não sabe o que você está passando, né? O quanto que a sua alma está batida. Por isso que a gente, eu tenho para mim esse versículo, que em momentos que às vezes vem alguma prova, eu falo para minha alma, confia em Deus. Deus nunca te faltou. Deus é fiel de geração a geração. O segredo é você ser fiel. Se você for fiel, Deus vai te honrar. E ali eu fui deixei aquela situação ali e orei ao Senhor. Falei, Senhor, vou continuar orando para aquela moça porque ela tá lá em cirurgia. Aí depois, à tarde, eu já vi a moça andando no corredor. Eu falei, meu Deus, como que pode? A moça operou, já tá andando no corredor. Ela falou, olha, quando você apareceu, eu não sabia se você era real ou se era um anjo que Deus tinha mandado. Porque a cirurgia foi tão uma bênção. Uma bênção. E previsto de eu receber alta amanhã. O que ela operou? Ela, acho que foi redução de estômago. Redução de estômago. E aí eu falei assim, mas eu mais tarde eu vou no seu... ela falou qual quarto que ela tava. E eu deixei pra ir lá depois. E depois a família inteira tava reunida lá. A família inteira dela, eles são de Ibiporã. E o Senhor me permitiu falar um pouquinho do amor do Senhor para aquela família inteira. Então, tem situações que eu vejo o seguinte... Às vezes a pessoa, eu acredito assim, que muitas pessoas falam assim, ou pensam, puxa, o Nelson estava indo para a igreja. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Muitas pessoas vão pensar isso. Puxa, ele estava indo para a igreja, por que Deus não livrou ele? Não sabia que ele estava indo para a igreja? Ser humano é terrível. E eu tenho certeza que até esse pensamento passou no momento na cabeça do Nelson. E eu, quando eu orava ao Senhor, o Senhor falou assim, olha, mas se ele tivesse morrido naquele momento, ele estaria comigo. Quantos que no momento de um acidente, no momento que for a hora de Deus chamar, vai poder ter certeza que ele vai despertar do meu lado? Olha, então, o Senhor consola a alma. Entendeu? E os livramentos que o Senhor deu, mesmo no acidente. Morreu um entendeu? Tá vivo. Então, vai se recuperar. E lá a gente pôde ser testemunho na onde que a gente estava. As pessoas falavam assim pra nós assim, eu quero ter um casamento igual de vocês no hospital, as pessoas falavam. Porque viam que o amor que eu cuidava dele, falou, olha, você todos os dias aqui, você sempre aqui junto, cuidando do marido, e, né? Então tudo Deus tem uma mão. O importante a gente saber é que Deus está cuidando de nós. A gente tem que ter a certeza, a convicção seguinte, eu sou servo do Senhor, eu aceitei o Senhor Jesus, o Senhor vai cuidar de mim. E se o momento que o Senhor falar assim, não, chegou a tua hora, a gente tem que estar preparado. Se fosse a hora dele naquele momento, ele tinha que estar preparado. E o Senhor
quer que a nossa alma, mesmo nos momentos de prova, ela esteja guardada no Senhor. E o que o Senhor quer é o seguinte: descansa tua alma no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor colocou no meu coração naquele momento lá, parar de perseguir, de perseguir um, perseguir outro e colocar os recursos. O Senhor falou assim: agora é eu que vou agir. Agora você... Porque eu tava muito desassossegada. Eu falei, não, eu sou a voz do Nelson, eu sou as pernas do Nelson, eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás. Mas, Daí o Senhor colocou no meu coração. E aí o Senhor colocou no meu coração que pra mim foi difícil. Porque às vezes a gente quer o tempo Assim de Deus, acontecer. mas a gente quer correr atrás de nós. A gente quer viver às vezes as coisas que a gente pode fazer, e às vezes a gente não quer só confiar no Senhor, só obedecer e confiar. E a hora que a gente começou a orar, falou: Senhor, faça a tua vontade. Age. Se o Senhor for tocar em corações, o Senhor vai agir, o Senhor vai tocar. E começar a pôr toda a nossa confiança, a gente começou a ver que devagarzinho o Senhor foi dando as pessoas que iam tendo um contato conosco, começou mais a simpatizar conosco. A gente pôde falar de Jesus para enfermeiros, para outras pessoas ali, sabe? Então eu falei, não sei do propósito de Deus. Talvez essas pessoas iam poder ter essa oportunidade se a gente não estivesse aqui neste momento. Eu não sei dos caminhos do Senhor, mas eu sei que os caminhos dele são perfeitos. mas eu sabia que você estava fazendo uma pregação lá no hospital. É, Eu falei, a Miriam tá pregando, a Miriam tá falando do amor de Deus, com tudo ela tá lá correndo para cuidar do Nelson. Ô Miriam, mas então você- era isso que eu queria repartir com vocês, sabe? A gente tem que render ação de graça ao Senhor, mesmo na luta. A situação tá adversa, tá difícil, mas vou te falar uma coisa: é muito pior sem Deus, porque sem Deus a tua alma não tem descanso. sem Deus não é nada. A sua alma não tem recurso. No momento da prova, no momento difícil, é você e Deus. É verdade. E em muitas situações a gente não é nada na presença de homem nenhum. A maioria das vezes a gente não vai ser nada. Ou você é mais um número lá no INSS, mais um número no hospital, mais um número não sei na onde, mas para Deus a gente é único. Glória a Deus. É filho. Para Deus a gente é especial. E Deus quer ser especial na nossa vida, como Ele foi especial na nossa vida, nós queremos ser na vida dele. O Senhor quer comunhão, quer relacionamento, porque Jesus se entregou para sermos religados. Então, olha, esse privilégio de saber que para Jesus a gente é especial, a gente não é mais um, que nós fomos pagos um alto preço, porque nesse mundo tem preço, né, as coisas, né? Mas o preço que Jesus pagou por nós não tem preço. Então a gente tem que falar para a nossa alma: não desanima com a prova, não. Não desanima com a luta, não. Vale a pena você ser fiel ao Senhor. Vale a pena se dizer não para as coisas deste mundo e ser fiel ao Senhor. Porque se você for fiel, o Senhor vai te honrar. Porque o Senhor fala na sua palavra, pode ler. Se não for verdade, você pode queimar a Bíblia. Se algum dia Deus não foi fiel com o fiel, naquele que honrou a sua palavra, aquele que honrou o seu propósito, aquele que mesmo com dor se sacrificou, até os mártires que morreram nas cruzes, que foram apedrejados, que foram crucificados, nos arenas, todos que foram fiéis estão na glória. O mundo vai ter aflição, mas o fiel, ele tem galardão, ele tem vida eterna. Então, vale a pena nós servirmos ao nosso Deus, porque Ele é vivo, Ele fala conosco, Ele se revela, Ele dá a paz mesmo no mundo de aflição. Mais uma experiência. Nós estávamos aflitos lá no hospital. Eu quero repartir essa experiência, porque às vezes as pessoas falam: olha, estava indo para a igreja, sofreu um acidente. Ela sofreu um acidente, passou, mas eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando na vida dele, porque os momentos de prova, de luta, é o momento que o servo tem que usar para que Deus fale assim: Senhor, me faça um servo melhor. Deserto é a escola do Senhor. Me faça um servo melhor. Às vezes a prova que você está passando é o momento que você tem agora para você reconhecer que você não é nada, para você buscar Deus para sua vida. Porque a Bíblia fala no versículo que nós lemos que nós somos como a erva do campo. O que significa? Você tem um tempo contado. Você é sopro. Você é rápido. O meu marido bateu um carro lá na moto, ele pode ter morrido naquele dia.
E aí? Às vezes não dá tempo pra você aceitar Jesus na hora. Não dá tempo pra você se conciliar com Deus, pedir perdão. Então a nossa vida, ela é um sopro. A Bíblia diz que nós somos como uma erva do campo. Nós não estávamos falando daquele matinho ali, que parecia que agora quase não está tendo, porque o sol bateu forte, ele queimou. Muitos, quando o sol bate forte, queima. Quando a luta bate, se não tem Jesus, não aguenta. Não aguenta, se entrega. Mas quem tem Jesus, quem encontra a fonte da vida eterna, vai pegar um momento de prova e vai falar: Senhor, fala comigo. Põe a cara no pó, O que eu põe o preciso aprender joelho. nesse momento? Senhor, me ensina, me fala. Tenho certeza que após essas lutas, o meu casamento vai ser melhor. A vida do Nelson com Deus vai ser melhor. E o Senhor nos visitou lá, tirou uma dor que ele estava imensa do quadril. O Senhor nos visitou naquele quarto. Então, o Senhor, Ele não nos desampara em momento nenhum. Em tudo, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo. É prova? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas não é fácil você estar com uma luta, falar louvado seja o nome do Senhor e glorificar o Senhor. É nessa hora que a gente glorifica, porque Entendeu? é a hora da dor. Jó, ele estava na luta. Quando ele começa a orar pelos seus amigos, vê que tem gente também necessitada, Deus começa a falar: puxa, o coração dele agora tá diferente. Ele tá intercedendo por outras pessoas, ele tá fazendo a minha obra. O Senhor se preza muito para quem faz a obra dele. O Senhor honra. Então, eu não sou melhor que ninguém, ninguém aqui é melhor que ninguém, mas Deus tem um chamado igual para todo mundo, que é pra gente ir pregar o Evangelho, pra gente aceitar o Senhor Jesus, pra nós vivermos a palavra santa, pra nós honrarmos aquilo que tem na nossa vida. É isso que o Senhor nos chamou, para sermos autênticos, filhos, obedientes ao Senhor, e falar pra nossa alma: alma, você tem um remidor, você tem quem é por ti. Pode estar luta, pode estar tempestade, mas nós temos que estar firme na rocha. Porque a salvação, ela vai vir do Senhor, não vai vir de homem, não vai vir de nada. É do Senhor que vem o nosso recurso. Que há muitos momentos não vai ter ninguém. Se você não dobra e não busca a tua misericórdia com Deus, porque a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor, hoje ela se renovou, amanhã tem mais. Ela renova cada dia na nossa vida. Você imagina você acordar de manhã, Roberto, você respirar e você saber: nossa, começou um dia hoje, mas a misericórdia do Senhor já nasceu. Porque o nosso Deus não dorme. Não dormita, o guarda de Israel não dorme. E a misericórdia do Senhor, ela se renova cada dia. Cada dia tem mais, cada dia tem mais. E a gente tem que buscar a nossa porção dia a dia da misericórdia do Senhor. Nós somos tão necessitados, nós precisamos dessa misericórdia. Por isso que o Senhor renova ela cada dia. Amém? Vamos cantar o louvor ao Senhor? Glória a Deus.